Bem-vindos! Hoje a gente mergulha numa daquelas histórias bíblicas que, sabe, parecem simples na superfície. Mas quando você começa a puxar o fio, é um novelo sem fim. Exatamente. Gênesis capítulo 20, a gente está com um material bem rico aqui, o texto bíblico, claro, mas também análises do hebraico, contexto histórico, geográfico. E também umas perspectivas teológicas bem diversas, né? Incluindo uma visão espírita sobre os fenômenos que acontecem ali, que é fascinante. É isso. E o nosso objetivo é justamente esse, ir além da primeira leitura. Com certeza. Porque isso não é só uma crônica antiga, é um drama humano, um drama psicológico intenso, sobre medo, engano e, principalmente sobre a fragilidade de figuras que a gente costuma colocar num pedestal. Sim. Vamos investigar o que realmente aconteceu quando Abraão, de novo, disse que Sara era sua irmã. Esse de novo já diz tudo, né? Para a gente entender o peso disso, vamos primeiro situar a história. Abraão se muda, vai para uma região entre Cadés e Sur e se instala numa cidade chamada Gerar. Certo. O que a gente sabe sobre esse lugar? Era um território, assim, amigável? Olha, longe disso. O contexto geográfico já pinta um quadro de muita vulnerabilidade. Gerar era uma cidade filisteia importante, ao sul de Gaza. Filisteia, entendi. O próprio nome em hebraico significa lugar de pernoite. Já dá uma ideia de um lugar de passagem, não um lar, sabe? Uma encruzilhada. Exato. E Sur, que é a outra referência, significa muro. Provavelmente uma região desértica na fronteira com o Egito. Ou seja, Abraão é um estrangeiro, um nômade, numa terra com um rei local poderoso, Abimeleque. Ele não tem poder ali. Nenhum. Ele não tem exército, não tem poder político, ele está por conta própria. E é nesse cenário de insegurança total que o medo bate. E ele recorre a uma velha e péssima ideia. Diz que Sara, a esposa, é na verdade sua irmã. E claro, o rei Abimeleque, sem saber de nada, acredita e a leva para o harém dele. É. E uma das análises que a gente tem aqui é bem direta sobre o que isso significa. A mentira de Abraão coloca todo o projeto divino de redenção, que dependia da descendência dele com a Sara, por um fio. Exatamente. As apostas não podiam ser mais altas. A promessa de um herdeiro, que eles esperaram por décadas, está prestes a ser anulada por uma decisão baseada no pânico. É um risco enorme. E a história já nos joga nesse paradoxo, né? O plano divino não depende de heróis perfeitos. Se dependesse, a história teria acabado ali mesmo, em Gerar. Pois é. Fica claro desde o começo que a história é sobre a fidelidade de Deus, apesar da imperfeição das pessoas. E a forma como essa fidelidade aparece é o que torna tudo tão interessante. Porque a gente esperaria uma intervenção divina para Abraão, né? Uma repreensão, algo do tipo. Seria o lógico. Mas não, a comunicação celestial vai para o outro lado do balcão. Vai para o Abimeleque, o rei pagão. E acontece de uma forma muito específica, através de um sonho. Certo. O que no mundo antigo não era algo tão fora do comum. As fontes bíblicas mostram que os sonhos eram um canal de comunicação divina legítimo. Aconteceu com Faraó, com Nabucodonosor. Deus falava com quem precisava, independente de quem fosse. Exato. Com quem era necessário para os seus propósitos dentro ou fora do povo de Israel. Tá, mas a gente tem aqui um material da doutrina espírita que oferece uma outra camada de interpretação para isso, né? Que vai além de uma simples mensagem enviada. Sim, e é uma perspectiva que enriquece muito a cena. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, explica que o sonho é, na verdade, um estado de emancipação da alma. Emancipação da alma. Isso. Durante o sono, o espírito fica mais livre dos laços do corpo, e Leon Denis vai até mais fundo nisso. Ele diferencia os sonhos comuns, que são meio que um eco das nossas preocupações do dia. Certo. O que a gente ficou pensando antes de dormir. Isso. Ele diferencia esses dos sonhos etéreos. Nesses sonhos, o espírito realmente se desprende e pode interagir com o plano espiritual, recebendo avisos, conselhos. Então, por essa ótica, o que aconteceu com Abimeleque não foi só um recado que chegou na mente dele. A ideia é que foi a alma dele, em estado de liberdade, que conseguiu sintonizar esse aviso crucial.
seja de espíritos protetores ou da própria providência divina. Faz sentido, principalmente pela clareza da mensagem. Não é um sonho confuso, simbólico. De jeito nenhum. A mensagem é brutalmente direta. Vais morrer por causa da mulher que tomaste porque ela é casada. Sem rodeios. E a reação de Abimeleque no sonho é impressionante. Ele não se encolhe, ele argumenta, ele se defende. Sim, ele alega inocência. Diz que agiu com inteireza de coração e pureza de mãos. Basicamente, eu fui enganado. E o ponto central é que Deus, no sonho, concorda com ele. A resposta é: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso, e também eu te impedi de pecar contra mim. Nossa, isso é muito forte. Revela um conceito de justiça divina que valoriza a intenção, né? O coração no pensamento hebraico não é só emoção, é a sede do intelecto, da vontade, do caráter. É o centro da pessoa. Exato. E uma visão espírita que temos aqui complementa isso de uma forma muito bonita. Diz que o coração é o terreno que mais deveremos cultivar, pois é dele que nascem as forças de nossa vida. Ou seja, a intenção pura do Abimeleque foi o escudo dele. Foi o que o protegeu. O que eu acho incrível é o que acontece na manhã seguinte. A gente continua esperando a grande conversa entre Deus e Abraão, mas não. A cena de confronto é totalmente terrena. E com os papéis completamente invertidos. Imagina o choque. Abimeleque, aterrorizado, convoca Abraão e o repreende publicamente. E é uma repreensão dura, mas justa. Ele pergunta: que nos fizeste? Em que pequei eu contra ti, para trazeres sobre mim e sobre o meu reino tamanho pecado? É o rei pagão dando uma lição de moral e teologia no profeta de Deus. Basicamente, ele está dizendo: você não só me enganou, você trouxe uma calamidade, um desequilíbrio para todo o meu povo. E por isso que a visão espírita que as fontes trazem é tão interessante aqui. Ela define pecado não só como uma transgressão, mas como um desequilíbrio moral íntimo que gera desordem. Foi exatamente o que Abraão causou. Exato. Ele não só quebrou uma regra, ele quebrou a confiança, a hospitalidade, a ordem daquele lugar. E a justificativa dele depois é patética, na verdade. Qual é a justificativa? Ele diz: pensei que certamente não haveria temor a Deus neste lugar. Ou seja, ele agiu com base num preconceito. Nossa, ele julgou um povo inteiro e, no processo, se comportou de uma forma muito pior do que aqueles que ele julgavam. É. Uma das análises que temos compara esse momento de falha do Abraão com o de Davi e Batseba. Mostra que a Bíblia não esconde as falhas dos seus heróis. De jeito nenhum. A narrativa é crua em mostrar que essas figuras eram abençoadas apesar de suas falhas, não por serem perfeitas. E a queda do Abraão aqui é uma falha profunda de confiança em Deus, que já o tinha protegido antes, né? O medo dele falou mais alto que a fé. E mesmo sendo a grande vítima da história, Abimeleque não busca vingança. Pelo contrário, a atitude dele é de uma nobreza impressionante. Verdade. Ele devolve Sara, mas não para por aí. A reparação dele é completa e pública. Sim, ele dá a Abraão ovelhas, bois, servos e 1000 moedas de prata. E ele explica o porquê do dinheiro. Ele diz que é um véu sobre os olhos para Sara. Que expressão! E o que isso quer dizer? É fantástico! Não é um suborno, é uma compensação pública para restaurar a honra dela. É como se ele dissesse, para que todos vejam que ela é inocente e que sua reputação está limpa. O erro foi reconhecido e reparado. Puxa, ele não só conserta o problema. Ele faz questão de que a justiça seja vista por todos. E só depois de tudo isso, do confronto honesto e da reparação material e moral, é que o ciclo se fecha. Abraão finalmente assume seu papel de intercessor. Ora Deus. E a casa de Abimeleque, que tinha sido afligida com esterilidade, é curada. A ordem é totalmente restabelecida. É um processo completo. É intervenção espiritual, confronto humano, reparação e cura. Mostra que a solução dos problemas envolve tanto a ação divina quanto a responsabilidade humana. Tem uma conexão que uma das nossas fontes em vídeo fez que eu achei, assim, brilhante. Qual? Esse episódio todo, essa crise terrível em Gerar, funciona como o último grande teste, sabe? O obstáculo final antes do cumprimento da promessa que eles esperavam há 25 anos. Ah, o nascimento de Isaac. Exato.
E o significado do nome Isaac amarra toda a jornada emocional deles de um jeito. Perfeito. Amarra perfeitamente. Os materiais explicam que Isaac, né, Itzhak El, pode ser traduzido como Deus ri ou Deus sorri. Deus ri. É um nome que expressa a alegria e o favor de Deus, e o tema do riso percorre toda a saga de Abraão e Sara, mas de maneiras muito diferentes. É verdade, o riso vai mudando de tom. Primeiro em Gênesis 17, quando Deus promete a Abraão, com quase 100 anos, que ele teria um filho. O texto diz que ele prostrou-se com o rosto em terra e riu. É um riso de espanto, de uma alegria quase inacreditável. Um riso de, será mesmo? E depois, no capítulo 18, é a vez da Sara. Ela está escondida na tenda, ouvindo a mesma promessa, e ela ri para si mesma. Mas o riso dela é diferente. É um riso cínico, de incredulidade. O pensamento dela é, depois de velha e com meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? É o riso de quem já sofreu muito e não ousa mais ter esperança. Exatamente. E agora, depois de passar por essa aprovação final com Abimeleque, onde a promessa quase se perdeu para sempre, a história finalmente chega ao clímax. No capítulo seguinte, Isaac nasce. E a declaração da Sara é uma das frases mais lindas de toda a narrativa. Qual é? Ela diz, Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso rirá comigo. Nossa! O riso mudou completamente. Não é mais espanto, não é mais cinismo. É alegria pura, explosiva e contagiante da promessa cumprida. É como se a superação dessa crise em Gerar fosse a condição necessária para que essa alegria divina, esse riso de Deus, pudesse finalmente nascer no mundo através de Isaac. Então, quando a gente junta todas as peças, o que essa história nos mostra? Começa com medo, preconceito e uma mentira que quase causa uma tragédia. E termina com cura, justiça e a promessa de uma alegria contagiante. Fica muito claro que as figuras humanas, mesmo as mais reverenciadas, são profundamente complexas, cheias de falhas, de contradições. Sim, mas a providência divina encontra maneiras de agir através dessas imperfeições, muitas vezes de formas que a gente não espera. A integridade, a retidão podem vir de onde menos se imagina, como o do rei Abimeleque. Verdade. E a ideia de comunicação espiritual através dos sonhos, interpretada por diferentes tradições, como a espírita, adiciona uma dimensão fascinante à jornada da alma. Pra gente encerrar, fica uma reflexão. A desculpa de Abraão para a mentira dele foi: eu pensei, certamente não há temor de Deus neste lugar. Ele fez um julgamento sumário sobre todo um povo, e esse preconceito quase destruiu a própria família. No fim das contas, a história mostrou que Abimeleque agiu com muito mais integridade e temor a Deus do que o próprio Abraão naquele momento. O que nos deixa com uma pergunta para pensar, né? Com que frequência os nossos próprios medos e preconceitos sobre os outros, sobre lugares ou grupos de pessoas, nos levam a agir de formas que traem exatamente os valores que a gente diz defender? Uma ótima pergunta para ficar conosco. Obrigado pela companhia. Até a próxima. E se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal NEP Apóstolo João, acione as notificações para não perder nenhum vídeo e não deixe de curtir este vídeo. Episódios novos todas segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 8 horas da manhã. É isso, bem simples.